misericórdia, o amor vos sejam multiplicados nessa noite. Boa noite a todos, internautas. Estamos começando aqui mais uma transmissão ao vivo. Convidamos todos os queridos, amados, para participar conosco desta reflexão da Palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos, todos amigos. Que tenhamos uma noite abençoada. Sejam bem-vindos todos. Estamos aqui nos reunindo. Vamos compartilhar, vamos estar com os amigos, chamando os nossos amigos, convidando para que tenhamos uma noite de reflexão da Palavra do Senhor e que possamos aprender acerca do amor. Então, nesse momento, você pode ser um semeador da Palavra de Deus, levando o Evangelho a outras pessoas com apenas um clique. Então me coloco aqui como um instrumento e que você faça aí do outro lado também como um instrumento propagador da Palavra do Senhor. Então, nesse momento, se você puder, convide pessoas, compartilhe o vídeo, curta. Este é o momento que temos para abençoar os nossos amigos. Então, faça isso nesse momento, enquanto eu ajeito aqui o meu Face para ver os queridos que estão entrando, queridas que estão entrando aí. Isso aí, Soninha, compartilha mesmo, tá? Compartilhemos com os nossos amados e amadas. Que bom receber todos vocês aqui. E vou aguardar só alguns minutinhos para que outros amigos, irmãos da igreja possam também refletir conosco sobre a palavra de hoje. Como eu tenho falado, nós estamos tratando acerca do amor. Semana passada não pude fazer a transmissão, já não estava muito bem com a minha voz e eu não pude fazer a transmissão. Hoje nós vamos terminar o assunto que temos acerca de uma característica do amor ou de uma desvirtude, do amor, que é o orgulho. Então já nós vamos começar a falar. Enquanto isso, você pode ajudar aí transmitindo a outras pessoas, falando, compartilhando com outras pessoas e convidando amigos para fazer parte aqui dessa reflexão dessa noite, tá bom? Enquanto estão chegando mais alguns irmãos, estamos aguardando aqui, já vamos iniciar, tá bom? Não esqueça de compartilhar também, ok? Compartilhe com seus amigos esse vídeo de hoje. Eu acho que vai ajudá-los muito na vida e no seu relacionamento com Deus e uns com os outros. Talvez ajudará também no relacionamento, no casamento, enfim, que você possa compartilhar, não apenas assistir, mas compartilhar. Boa noite, Carlão. Boa noite. A Paz, a Soninha, Cris, aos nossos amados que estão chegando aí. Estou feliz por tê-los aqui comigo, tá bom? Me alegra muito o meu coração em receber vocês nessa noite quente demais, Não sei como está aí na região de vocês, mas aqui está muito quente. Ok? Nós temos falado sobre esse assunto tão importante. Rapaz, Cleide, bom vê-la aqui. Seja muito bem-vinda na nossa igreja virtual aqui, viu? Sejam muito bem-vindos todos
que estão. Cleusa, Pose, seja bem-vinda. Estamos aumentando o número de amados. Então, não esqueça de compartilhar e convidar amigos para participar conosco nessa noite, formarmos esta rede de vida e de amor, né? Temos visto um mundo tão complicado. Essa semana estava compartilhando na igreja sobre um texto importante que se encontra no livro de Isaías, no capítulo de número 5, o verso de número 20. É interessante esse capítulo, porque com essas discussões que estamos tendo em relação à postura moral desse mundo, a moralidade tem diminuído, os padrões absolutos também têm desaparecido da nossa sociedade, né? As pessoas hoje em dia não tem mais padrões, né? Não tem mais referências, e nós vivemos um período de caos, um período que precede a queda da humanidade. Acredito que nunca passamos por um período tão complicado na questão moral como temos passado atualmente. E lá no século 8, Isaías proclama uma profecia que eu li semana passada na igreja. Eu acho que vale a pena, diante de de um ambiente tão conturbado que vivemos, que as pessoas não sabem mais o que é certo e o que é errado, e tampouco querem saber, né? Vivemos num período dominado por dois modos de pensamentos, duas formas de pensar. Uma é o existencialismo, e a outra é o relativismo. Essas formas de pensamento estão moldando a humanidade hoje. Não há absolutos, não há certo e errado. E Isaías, já no 8º século, enfrentava uma condição muito parecida, uma situação muito parecida. Olha o que diz o texto. Ele dá um oráculo de julgamento, ele faz um oráculo de julgamento contra os habitantes, os poderosos de Jerusalém, aqueles que detinham o poder em Jerusalém. Ele diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Esse oráculo começa com a expressão ai, que para o profeta é um grito de lamento fúnebre. Então, ao dizer essa interjeição, essa palavra, o nosso profeta estava prevendo a destruição dessas pessoas que estavam invertendo os padrões estabelecidos na sociedade israelita. Eles estavam mudando os padrões. As trevas eles chamavam de luz, e a luz de treva. É interessante, o amargo eles chamavam de doce, e o doce de amargo. Não havia mais referência, não havia mais absoluto também. A pessoa mudava os padrões como queria mudar, não respeitando as referências.
E por isso vem o oráculo de julgamento contra eles. Não havia certo e não havia errado para eles. Tudo estava certo, ou dependendo do seu ponto de vista. As pessoas têm vivido um momento muito complicado, onde estes padrões, os padrões estabelecidos por Deus, estão sendo quebrados. Hoje, nós não podemos mais afirmar uma verdade absoluta. Tudo é relativo, as pessoas dizem, tudo é subjetivo. Nada pode ser absoluto. E a Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia nos ensina que existe uma verdade absoluta. E a igreja precisa se posicionar em relação a isso, diante do mundo tão confuso, diante do mundo tão complicado. A igreja precisa, sim, bradar que há absolutos, que existe certo ou errado, e que há um grande perigo para o ser humano, à medida em que ele não quer admitir e não quer viver os absolutos, e vive de acordo com a sua própria vontade, o seu próprio querer. Algumas pessoas dizem assim: se isso é certo para você, então é certo. Não. A gente precisa entender que o que é certo para Deus, isso sim é certo. Que nosso coração possa estar fundamentado na verdade em Cristo, num momento tão confuso em que vivemos, em que os consultórios psiquiátricos e psicológicos estão cada vez mais cheios de pessoas que perderam totalmente a referência da vida. Que possamos viver num mundo imoral, mas de forma moral. Num mundo que está perdido, pois não tem referência. Que possamos viver na referência que é Cristo. Que possamos seguir os passos de Cristo e a sua palavra. E assim edificaremos a nossa vida, a nossa casa, sobre uma rocha. E não seremos abalados pelo vento e pela tempestade da vida. Seja assim para você. Seja assim para mim. E que vivamos os absolutos de Deus. Que continuemos a pensar que o escuro é escuro e que a luz é luz. E que vivamos os padrões estabelecidos por Deus, seja eles espiritualmente falando, ou seja eles que envolvam o nosso relacionamento social. Que vivamos padrões estabelecidos por Deus, homens, mulheres, jovens, crianças. Que assim vivamos, pois se não vivermos, sofreremos o nosso próprio castigo, nos perderemos na estrada da vida, como muitos têm se perdido, e não se acharemos mais. Que Deus nos ajude no meio de uma geração tão corrupta. Que assim seja. Que assim seja. Deixa eu compartilhar um pouquinho com vocês sobre o poder do amor, sobre o orgulho. Nós já temos falado acerca de 1 Coríntios, a epístola aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 4.
E nós estamos tratando do tema do amor. E uma das ervas daninhas que destrói o amor, nós já falamos que é o orgulho. E a Bíblia nos diz que o amor ágape, o amor de Deus, nesse amor não há espaço para o orgulho. Porque esse amor não se ufana, não se ensoberbece. São duas expressões que nós já vimos no último encontro. A primeira delas fala do que o orgulho faz do lado de fora da pessoa. E a segunda é do que o orgulho faz do lado de dentro das pessoas. E nós já vimos no nosso último encontro sobre o que o orgulho faz do lado de fora da pessoa. Ele cria uma jactância, e isso sugere egocentrismo, um desejo desordenado por fazer com que a atenção das pessoas se volte para nós. A palavra que podemos falar é a ostentação, a exaltação de si mesmo, que vem de forma paralela a uma outra característica, que é a degradação dos outros. Quando uma pessoa é jactanciosa, ela procura exaltar a si mesma e degradar e diminuir as outras pessoas. Então, nesse ponto nós percebemos que o que uma outra pessoa tem, pode provocar em nós a inveja. E o que nós supostamente pensamos que temos, pode nos levar à jactância, ao orgulho, ao degradar as outras pessoas, para chamarmos atenção para nós mesmos. O orgulho também trabalha do lado de dentro da pessoa, e nós também já vimos isso. A palavra ensoberbecer, na língua grega, nós vimos que dá a imagem de um fole de ferreiro, que faz esse movimento, que se enche de ar. Significa ensoberbecer no grego, se podemos ter um sinônimo, é inflar-se, encher-se. E a arrogância é uma boa palavra para descrever esse termo. Quando começamos a agir como se fôssemos melhores do que os outros, começamos a nos inchar, achando que somos maiores e melhores do que outra pessoa, do que as outras pessoas. O orgulho nos enche de ar, nos enche daquilo que não vale muito e talvez nos faça explodir. E o orgulho, quando nós somos orgulhosos, e vimos semana passada, retrasada, nós acabamos esquecendo um princípio básico, que é o que a Bíblia nos diz, que tudo vem de Deus. Não temos nada de nós mesmos. Tudo o que temos foi Deus que nos deu. A roupa que você tem, a família que você tem, o dinheiro que você tem, a fama que você tem, a beleza que você tem. Tudo isso não é nosso. Tudo isso vem da graça.
E quando nos orgulhamos, nós acabamos ignorando que Deus é soberano. Nós ignoramos a soberania de Deus sobre a nossa vida. Que o orgulho nunca faça parte da tua vida e do teu coração. Só assim poderemos amar tal como Deus nos amou. E uma das coisas que me chama a atenção acerca do orgulho é que ele provoca o julgamento de Deus. O orgulho é um dos pecados que provoca, que mais incomoda o Deus Todo-Poderoso. Tiago, no capítulo 4, verso 6, nos diz: Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A única coisa que parece impedir o poder de Deus, então, na vida de uma pessoa, é o seu orgulho. Se olharmos o capítulo 4 de Daniel, lá fala a respeito de um rei, Nabucodonosor. Ele foi, sem dúvida, um dos mais poderosos governantes do mundo antigo. Ele teve a melhor educação, a melhor formação que a Babilônia poderia proporcionar a ele. Além disso, ele empreendeu uma reforma, uma ampliação da Babilônia, criando uma das maiores cidades do mundo antigo. Mas também esse homem se tornou um dos homens, por isso, mais arrogantes do mundo, mais orgulhosos, prepotentes do mundo. Diante disso, Deus veio ao encontro dele e pôs fim a toda jactância, a todo orgulho, a toda prepotência. O capítulo 4, o verso de número 28 a 33 do livro de Daniel nos conta essa história. Ele enfrenta uma doença muito séria. E diante desta prova que ele atravessa, ele entende quem ele era e passa por uma grande mudança. Aquela arrogância que ele tinha no coração por achar que, por ele mesmo, ele havia criado aquele grande império, aquela doença o corrige da falsa presunção e do orgulho. Na verdade, não temos nada. Se pararmos para refletir, não temos nem controle sobre a nossa própria vida. Então por que a arrogância? Por que a prepotência? Mas o mundo nos envia sempre uma mensagem diferente dessa. O mundo tenta nos inflar. Mas que você tenha consciência disso, e eu também, que nós não temos nada. E que tudo o que temos é graça. E que percebamos isso, e percebamos isso, antes mesmo de enfrentarmos os nossos limites na vida, antes de enfrentarmos uma enfermidade, antes de perdermos algo que achamos que é nosso, que possamos entender que nada é nosso, tudo é misericórdia de Deus e tudo é graça. Teve outro personagem além de Nabucodonosor, Moisés, o grande libertador de Israel. Moisés foi outro que renunciou à arrogância,
renunciou à prepotência. Moisés, como todos sabem, era um filho adotivo, favorecido por Faraó. Moisés teve os mesmos, ou talvez todos os privilégios de Nabucodonosor. Foi treinado numa das melhores culturas da época. Foi ensinado lá. O livro de Êxodo nos dá algumas boas ilustrações de sua arrogância. Mas uma que me chama muita atenção é quando ele assassina um compatriota. Esse ato de arrogância o mandou para o deserto por 40 anos. E esta permanência no deserto fez com que fosse aparada algumas arestas na vida daquele homem. Deus corta a arrogância, retira por meio desse tempo no deserto a arrogância e desinfla o coração de Moisés durante esses 40 anos. Tanto que lemos sobre ele lá em Êxodo, no capítulo de número 33, o verso 11, que diz: então disse o Senhor a Moisés, face a face, como um homem fala com seu amigo. Depois de 40 anos, depois de o seu coração ser totalmente desinflado, esse coração estava pronto para receber Deus. Não há espaço para Deus num coração arrogante. E nós precisamos observar isso na vida desses nossos personagens que falamos até agora. Todos que tiveram o privilégio de ter um contato com Deus precisaram ser esvaziados, desinflados do orgulho, da arrogância, da prepotência. Que Deus nos ajude e que o nosso coração esteja bem vazio para que Deus possa enchê-lo. O orgulho nos leva para a mesma posição assumida por Satanás quando foi separado de Deus. Isaías, no capítulo 14, verso 12 a 14, diz: como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do monte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E Deus disse a ele: basta. Satanás e seus anjos foram lançados fora da presença de Deus. Olhe só, com todas as dificuldades e problemas que Deus coloca em nossas vidas, coisas que nunca iríamos escolher para nós mesmos. Às vezes me pergunto se essas coisas são simplesmente mensageiros de Deus para manter nossos pés no chão e longe de um coração orgulhoso.
Muitas vezes os nossos espinhos na carne, as dificuldades, Deus as permite para que nosso coração não se infle diante dele e diante de outras pessoas, não se infle por conta de um diploma que temos, de dinheiro que temos, da beleza que temos, da família que temos, do trabalho que temos. Possamos entender que nada é nosso, que tudo que temos vem de Deus. Saiba, querido, querida, que o orgulho interrompe a paz e o amor de Deus na nossa vida. O orgulho, por sua própria natureza, é algo competitivo. Acontece porque eu quero ser o grande homem. E quando eu quero ser o melhor, eu não gosto que outra pessoa também seja a melhor. O orgulho não obtém prazer em algo, mas somente em ter mais do que a outra pessoa. O orgulhoso não tem prazer por possuir algo, mas ele tem prazer por possuir mais do que a outra pessoa. Dizemos que as pessoas são orgulhosas por serem ricas, por serem inteligentes, ou terem boa aparência, mas não é isso. As pessoas são orgulhosas por serem mais ricos, mais inteligentes, mais bonitos do que todos os outros. Se todos os outros se tornarem igualmente ricos, inteligentes, ou terem a mesma boa aparência, então não haveria nada mais para se orgulhar. É a comparação que faz a pessoa se sentir orgulhosa. O prazer de estar acima de todos faz com que o coração da pessoa se infle em orgulho. Uma vez que o elemento desta competição desaparece, o orgulho também desaparece. Um homem orgulhoso, uma mulher orgulhosa nunca experimentará a paz. Veja, uma pessoa que ganha, 10 milhões por ano, essa pessoa pode ter barcos, ela pode ter carros, ela pode ter casa na praia, ela pode ter casa no campo, mas essa pessoa vai tentar obter mais porque ela talvez conheceu uma outra pessoa que ganha 11 milhões. Veja que o orgulho interrompe a paz, bloqueia a paz no coração e bloqueia também o amor. Eu queria concluir esse ponto hoje alertando que a única maneira de enfrentarmos o orgulho, a jactância, é humilhando-se diante de Deus. Precisamos nos humilhar diante de Deus. Por isso que eu digo que a fé é muito importante. A fé nos coloca na nossa posição, nos faz amar e nos faz viver em paz. Quando nós temos uma relação saudável com nosso Deus, isso faz com que nos coloquemos na nossa posição. Ele mesmo nos coloque quando nós nos ajoelhamos, quando nós oramos.
entendemos, quando nós dobramos o joelho, é um grande simbolismo de quem nós somos. Quando damos uma olhada nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, nós vemos que ou nós nos humilhamos, ou Deus nos humilhará. Nabucodonosor, o rei que nós acabamos de falar, teve chance para se humilhar perante Deus, mas não fez. Por isso Deus teve que humilhá-lo, porque ele não quis. Deus fez. A Bíblia nos diz que se nos humilharmos diante de Deus, Ele nos exaltará. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 6, gostaria de ler, encerrando a nossa reflexão. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Deus não proíbe o orgulho só porque ele fica preocupado com a dignidade que ele tem. Ele quer que nós o conheçamos. E ele sabe que o orgulho nos afasta da sua presença e nos faz não confiarmos nele. É somente através da humildade que podemos chegar a conhecer a Deus. O orgulho é um câncer espiritual. Ele corrói a possibilidade do amor na nossa vida. Destrói nossa capacidade de amar. Amar a Deus e amar os outros. O orgulho é um pecado, se eu posso denominá-lo assim, um pecado do inferno. É a única coisa que pode literalmente destruir a nossa chance de ter sucesso na vida. Você tem a escolha. Nós temos a escolha na mão. Podemos escolher inchar-se, inflar-se, ou podemos escolher amar. Que Deus abençoe você, que vivemos a humildade, que o Senhor nos encha de humildade, que possamos exercitar essa humildade à medida em que nós temos comunhão com o Senhor. Uma boa noite para você, muito bom tê-los aqui. Que o Senhor guarde a vida de todos, que vocês tenham um ótimo final de semana abençoado, que a luz de Cristo os acompanhe. Deus convosco, fica na paz. Uma boa noite. Tchau.